Boa noite. Boa noite a todos. Estamos hoje com a live sobre a importância da qualificação profissional para o desempenho das instituições. Um tema importantíssimo para as organizações de saúde. Vamos aguardar o pessoal chegar. Fernando já chegou, Andréia, Neiva, Maura. Muito bem. Pessoal, vocês sabem que eu estava conversando com um time hoje de alguns líderes super angustiados em como montar esse programa de desenvolvimento, né? Por onde começar, como se estrutura um programa que efetivamente vai impactar no desempenho das organizações. E essas angústias, elas permeiam as lideranças, os profissionais de saúde que são responsáveis aí por esses resultados, porque muitas vezes se deparam ou com a tarefa de implementar treinamentos, né, mas não são professores, enfim, não foram treinados em relação à didática, metodologia. A outra angústia que aparece demais é em relação àquelas organizações que não investem em treinamento, né, em que culturalmente a organização ela não financia ou não libera os profissionais para realizar treinamentos, e além da priorização, né, outras questões, outros investimentos entram na frente do treinamento, ou até quando a gente tem treinamento, a gente só tem uma pessoa lá na educação continuada, que é limitada em relação ao conhecimento, né, que vai ser transferido, bem como tempo para envolver todas as equipes e capacitar todas as equipes. E aí a gente ainda tem um outro agravante, que é o momento de pandemia. As organizações, em momento de pandemia, elas estão com uma dificuldade de tempo, né, de encontrar tempo disponível das pessoas para que elas sejam capacitadas. Além do desafio, né, de como treinar à distância. Muitas equipes estão trabalhando remotamente. Como fazer isso, né, num momento em que eu tenho cada profissional na sua casa e tinha uma cultura de capacitação e treinamento em que eu reunia todo mundo no auditório para capacitar, ou reunia a equipe no final do expediente para fazer essa capacitação. Então passou realmente a ser um grande desafio, é um aprendizado que as organizações estão lidando, né, e que estão conquistando. E eu começaria aí com alguns pré-requisitos para que uma organização pensasse, né, na sua qualificação, pensasse no desenvolvimento da sua força de trabalho. Primeiro, que é uma questão estratégica, né? Nós não podemos esquecer que a questão de capacitação, ela tem que vir da governança maior, da alta liderança, uma diretriz de que se aconteça, se priorize e se façam capacitações, treinamentos e desenvolvimento da força de trabalho. Isso vem da governança, vem desdobrado dentro de um planejamento estratégico. Se a organização usa, por exemplo, a metodologia de Kaplan, né, e Norton, do BSC, de Balanced Scorecard, a gente tem uma perspectiva só para isso, de aprendizado, para que a organização valorize esses recursos humanos, tanto que nessa teoria o aprendizado ele vem como base da pirâmide, né? Base das outras perspectivas, porque eu começo transformando a minha força de trabalho que impacta nas demais perspectivas até o resultado do negócio. Então, é essencial que essa demanda ela venha, pelo menos, alinhada com a alta administração. Uma outra questão super importante é o orçamento. O Jorge está me dando boa noite. Boa noite. É o orçamento. Então, é essencial que as organizações elas destinem
uma parte do seu investimento, uma parte dos seus resultados, né? Ou entenda como uma parte do seu custo fixo as ações de capacitação, de treinamento e de desenvolvimento de pessoas, né? Isso custa sim tempo. Por mais que você coloque uma pessoa interna, ela nunca vai suprir todas as necessidades da organização. A gente não pode esquecer que a gente precisa treinar líderes também, porque os líderes treinam o restante da força de trabalho. Então, é necessário que a gente mapeie tudo que a gente tem hoje de recursos na nossa organização voltado para capacitação e destine parte desses recursos para treinamento e desenvolvimento. A gente tem algumas empresas, né, que até são referência no mundo em capacitação e treinamento, principalmente na área de tecnologia. A gente tem Intel e IBM que gastam 300 milhões de dólares por ano. Então, assim, enquanto as organizações de saúde não entenderem que treinamento é a saída para o resultado organizacional, né, para o crescimento organizacional, as organizações elas vão se manter aí num patamar lento de crescimento. Então, esses são pontos essenciais que eu diria aí que vocês devem cuidar antes de pensar no programa de capacitação e treinamento. A Luzineide está falando, estou aprendendo demais, palavras sábias, obrigada. Bom, o outro ponto é o levantamento de necessidade de treinamento, que não precisa ser necessariamente treinamento. A ISO traz muito esse conceito, então quem quiser se aprofundar, estudar um pouquinho mais sobre isso, consegue aprender por lá. Mas a gente também deve mapear aqueles desenvolvimentos, capacitações e treinamentos que são necessários de acordo com a avaliação de desempenho também dos nossos colaboradores, dos nossos profissionais. Então, por mais que eles sejam contratados para certas funções, né, que estavam lá na descrição de cargo, nem sempre ele tem todo o conhecimento ou ele tem todas as habilidades para desempenhar a sua função. E não só em relação aos colaboradores, mas também em relação às atividades, né, que eles têm que desempenhar, mas também em relação aos talentos que eu posso observar na organização. Então, é fundamental que qualquer organização possa mapear todos os talentos da sua organização e depois deste mapeamento, você efetivamente investir. Então, a gente vê muito nas organizações treinamentos de liderança, que a hora que a gente olha para o público-alvo, né, para as pessoas que participaram daquele treinamento, a gente só consegue ver quem estava lá no organograma, quem já tinha cargo de liderança. E a gente desperdiça esse esforço da organização, o recurso que é empregado pela organização, em efetivamente desenvolver pessoas que podem ser futuros líderes, né? Futuras pessoas que vão assumir atividades que hoje eles não desempenham. Então, a gente faz isso por meio de mapeamento de talento e também faz isso por meio de mapeamento lá na governança de sucessão de cargos estratégicos na organização. Então, às vezes eu tenho um responsável que nem precisa ter um cargo de liderança, mas ele é responsável pelo gerenciamento de leitos, é um enfermeiro, né, que tem um cargo de supervisor, mas, enfim, pela estrutura de organograma da organização, ele ainda não é um coordenador, não é um gerente. Ok, mas ele é peça-chave daquele processo. Então, o quanto eu estou identificando essas peças-chave, o quanto eu estou identificando esses profissionais. Pessoal, entrou uma ligação aqui. Então, assim, o quanto eu estou identificando esses profissionais que são essenciais para o desempenho de certos processos na minha organização, para que eu realmente pense em cargos de sucessão, né? E sucessão não estou falando só na alta administração, porque é boa prática de governança corporativa a gente pensar em cargos de sucessão para todos os cargos da alta liderança, mas para cargos essenciais, cargos estratégicos e que nem sempre tem uma formação de liderança, uma posição de liderança, também é super importante.
O Fernando está falando assim, como fazer os gestores se engajarem nesse contexto? Fernando, tem uma dica super legal. O IBIS fez uma prática padrão ouro sobre engajamento. Aliás, engajamento é uma das ações chaves que vocês devem se preocupar, justamente porque eu posso transferir conhecimento, né? É o famoso CHA, não sei se todos conhecem o CHA, é um termo muito utilizado em gestão de pessoas. Então eu posso fazer a transferência de conhecimento, né? A transferência de conceitos, de know-how, mas eu tenho também que trabalhar a habilidade. E habilidade é saber aplicar aqueles conceitos que anteriormente eu ensinei. E o mais difícil para as organizações hoje é fazer com que eu possa ter a atitude desses profissionais que foram treinados, que foram desenvolvidos para aplicar esses conceitos na prática, mas também fazendo com que essa prática faça acontecer na organização, né? Que eles se sintam motivados, que eles se sintam engajados. E nós preocupados com isso, né? Porque é uma dificuldade de todas as organizações. Eu não sei se vocês estão aqui conhecem, as práticas padrão ouro do IBIS são práticas que foram construídas baseadas nas dificuldades das organizações. Então nós mapeamos as maiores dificuldades das organizações, sempre chamamos aí referências do mercado, sejam instituições, sejam experts, né, profissionais que têm bastante expertise naquele assunto, para que eles pudessem construir conosco um passo a passo, e a gente sempre coloca num formato de infográfico para que seja fácil de a organização implementar. E uma das práticas padrão ouro foi exatamente a de engajamento. Aliás, nós temos duas, uma de engajamento de colaboradores e a outra de engajamento do corpo clínico. Então, quem tiver interesse pode baixar lá no site do IBIS, é www.ibis.med.br, tá? Então, vocês conseguem baixar a prática padrão ouro para esclarecer essas dúvidas. Deixa eu ver se teve mais alguma mensagem aqui. O Jorge, só repetindo aqui o conceito de CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Exatamente. Pessoal, dica, estudem isso porque é super importante para quem tiver com essa tarefa de desenvolver pessoas. E muitas vezes nós nos deparamos com organizações que entendem que essa tarefa é do RH. E ela não é do RH, o RH faz a gestão de todo esse conhecimento na organização. A principal responsabilidade de desenvolver as pessoas, de qualificar as pessoas na organização é do gestor do processo. Então, o coordenador do pronto-socorro, o gerente médico da terapia intensiva ou a supervisora do atendimento, né? Então, todas essas pessoas, independente, novamente, do cargo que elas carregam, se elas são a peça-chave, se elas são as pessoas responsáveis aí daquele processo do setor, elas precisam sim ser desenvolvidas para que exerçam a função aí de capacitar e de desenvolver as pessoas nos seus processos. E anteriormente a isso, não podemos esquecer dessa capacitação que deve ser feita com o time de liderança. Né, esses líderes, eles geralmente são excelentes técnicos que vieram da base, né, pelos seus resultados, pelo seu desempenho, mas nunca, né, se pensam em desenvolvê-los para transferir conhecimento, desenvolvê-los em técnicas e ferramentas de didática, de metodologia de ensino, né, de conhecer quem que é o público-alvo das pessoas que eu estou treinando para adequar a linguagem, para adequar a técnica e o método que eu vou aplicar nesses profissionais, porque é muito diferente eu desenvolver um grupo de médicos, né, num protocolo multidisciplinar, e eu desenvolver o time de higiene, de portaria, né, que às vezes até é terceirizado, que dificulta muito mais
a transferência aí de conhecimento e o apoderamento aí da cultura da organização quando eu falo para esse grupo de pessoas. Então são grupos diferentes e obviamente por mais que eu tenha que treinar o mesmo assunto, protocolo multidisciplinar, eu tenho que usar estratégias diferentes, eu tenho que usar uma linguagem diferente, então não dá para pôr todo mundo numa sala, a gente realmente precisa pensar nisso tudo na hora de treinar. E treinamento, pessoal, que é super importante, né? A gente pensando no foco aí de impacto no desempenho da organização, é diferente de desenvolvimento. Então, quando eu falo em treinamento, eu vou treinar em relação a regras, eu vou treinar em relação a rotinas, eu vou treinar em relação aos serviços da minha organização, os produtos, né, que eu lancei da minha organização. Isso é treinamento. Agora, quando eu falo de desenvolvimento, é conhecer quais são as deficiências, os gaps dos profissionais que você tem na sua organização para, então, construir um plano de desenvolvimento, né? Que pode ser coletivo e pode ser, inclusive, quando possível, individual. Então, a partir do momento em que eu faço uma avaliação de desempenho das competências técnicas e comportamentais da minha força de trabalho, eu consigo montar esse plano de desenvolvimento. E não se enganem, né? Desenvolvimento é diferente de treinamento. Treinamento eu paro numa sala, né? Coloco todo mundo lá, treino 4 horas, transfiro conhecimento e ok, tô treinando em relação a uma regra, um procedimento. Mas desenvolvimento de competências, de habilidades, a gente só faz a médio e longo prazo. Então, é uma ação que deve ser contínua, né? Ela não pode ser pontual como um treinamento. E é só assim que eu obtenho um desempenho efetivo organizacional, institucional. Um outro ponto que é super importante lembrar para vocês é a avaliação da eficácia dessas ações. Vocês vão precisar, pós-treinamento, também verificar o quão esse treinamento contribuiu para o processo, o quanto ele contribuiu para a prevenção, o quanto ele contribuiu até para o engajamento dos colaboradores, a adesão aos protocolos, o quanto ele realmente está impactando na organização. Então, é essencial, né, para eu conseguir fazer uma avaliação de eficácia segura, e que eu efetivamente consiga mensurar se esse treinamento teve impacto ou se essa ação de desenvolvimento teve impacto, é eu voltar lá no levantamento de necessidade e checar se eu fiz aquela etapa corretamente. Então, o levantamento de necessidade é o ponto crucial para eu conseguir depois fechar o ciclo de desenvolvimento e de treinamento. A Giovana pergunta, pode repetir o nome do site onde se encontra o manual? Seria as práticas padrão ouro? O site é o www.ibes.med.br. Aqui no Instagram, na bio, depois da hora que acabar a live, vocês podem clicar no link e tem vários botõezinhos. Um dos botões são das práticas padrão ouro. Vocês clicam lá, vocês vão direto para a página. E esse material é gratuito, tá? Vocês podem baixar. E para aqueles profissionais, para aquelas instituições que são clientes do IBES, vocês ainda podem lançar a mão de um tutor para esclarecer dúvidas durante a implantação. Então, eu tenho certeza de que quando a gente faz todo esse projeto de desenvolvimento, de treinamento nas organizações, a gente acaba mudando o comportamento das pessoas, né? A gente acaba fazendo com que as pessoas atendam todos os padrões, fazendo com que nós aumentemos a produtividade individual, fazemos com que o desempenho seja maior, que a gente tenha times de alta performance, né? Porque eu vou ter uma equipe muito mais integrada e a gente vai acabar explorando o real potencial, tanto do indivíduo quanto o potencial do time, da equipe. Então, eu não tenho dúvidas aí que vocês já tenham ações de treinamento, mas
sempre reflitam se todos esses pontos que eu falei para vocês, que vão desde a alta direção até o colaborador, né, final, propriamente dito, se todos esses pontos eles foram... A internet tá me dando trabalho aqui. Não sei se vocês estão por aqui, se eu estou congelada para vocês. O Fernando falando, concordo plenamente, por isso perguntei, a maioria, se não todos os gestores acreditam que a responsabilidade é do RH. Verdade, Fernando, não é do RH. O RH gerencia tudo, né? Mas o RH tem sim o papel de costurar tudo isso, né? Porque imaginem, o profissional que está lá no ambulatório, né, a enfermeira responsável do ambulatório, ela não tem a expertise para pensar em todos esses pontos, para costurar tudo isso. Então, é responsabilidade do RH mapear desde a governança corporativa da organização, o orçamento que foi dedicado, o próprio levantamento junto a todos os líderes e a todos os processos, cruzar informações e dados da organização. Então, a gente pode usar pesquisa de satisfação, a gente pode usar as notificações de não conformidade, as notificações de evento. Tudo isso é instrumento, é massa, né, para que vocês reflitam, analisem e identifiquem quais são as maiores fragilidades organizacionais que podem estar ligadas a treinamento. E isso é super importante. Podem estar ligadas a treinamento, não necessariamente estão ligadas a treinamento. Então, antes de você demandar um treinamento, porque também é muito comum, né, o raciocínio do ser humano é sempre pensar, aconteceu alguma coisa errada, manda treinamento, ação, qual que é? Treinamento. E nem sempre o treinamento é a solução. Então, eu preciso garantir que as outras causas daquele problema que eu estou encontrando ou que eu estou sendo notificada, elas foram eliminadas, né? Será que é um equipamento que está quebrando, que está sucateado? Ou será que é um dispositivo que foi modificado? Ou o medicamento que foi trocado do fornecedor? Várias outras causas podem influenciar num problema. Então, antes de demandar o treinamento, eu preciso eliminar todas essas causas e ter certeza de que é treinamento. E o RH pode apoiar muito bem nisso. A Alana fala, Vivi, tem uma dica de ouro de aplicação desses treinamentos? Infelizmente, vou adiando pela correria do dia a dia. Então, a primeira dica de ouro é não adiar treinamentos, tá? Por quê? Vocês precisam entender, né? Não é à toa, como eu falei, Norton e Kaplan colocou como base da pirâmide o treinamento, né? O aprendizado, na verdade, e o crescimento. E deste pilar, dessa perspectiva do Balanced Scorecard, que é uma das grandes metodologias para se montar um planejamento estratégico organizacional com resultados, é justamente o aprendizado, porque é ali que eu transformo os números da minha organização. Então, não adianta falar assim, eu quero mudar processo. O processo está numa perspectiva superior ao aprendizado. Então, se eu não mexer no aprendizado, eu não mudo o processo interno, né? Se eu não mudar o processo interno, eu não afeto o cliente e o mercado. Se eu não afetar cliente e mercado, eu também não colho resultados efetivos, desempenho efetivo. Então, assim, tudo começa no treinamento. Então, enquanto essa chavinha de todos não virarem, né, e é cultural na saúde a gente não valorizar o treinamento, enquanto a gente não vai valorizar o treinamento, você não consegue vislumbrar o impacto positivo que esse treinamento tem, né? Todos esses impactos que eu aí mencionei. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é teste, coloque os treinamentos em prática primeiro, defina a agenda, defina programa, tenha o apoio organizacional, converse com o RH da sua instituição, crie um planejamento, faça o levantamento de necessidade, exclua aqueles treinamentos que você até recebeu de necessidade da sua equipe, mas que não tem relação hoje com o processo, né? Porque muitas vezes o time quer um treinamento que não está necessitando, mas que é interessante para ele enquanto profissional. Ok, se tem tempo sobrando,
tudo bem, mas devem ser priorizados aqueles treinamentos que vão efetivamente mudar o processo organizacional, que vão ter impacto no desempenho institucional, tá? Então, primeiro precisa ir passar por essas etapas. E briguem por orçamentos para isso dentro da organização. Eu sei que tudo isso que eu tô falando para vocês, né, ainda depois ter que desdobrar em treinar a liderança, depois fazer todo o alinhamento com o público-alvo de didática, escolher metodologia, garantir que você tenha um expert dentro da organização que possa desenvolver as pessoas naquela temática. Eu sei que tudo isso é um pouco mais difícil. E vou falar para vocês também das estratégias que nós temos no IBIS, né, que foram desenvolvidas justamente porque as organizações clientes do IBIS tinham essa dificuldade. Eu não sei se vocês sabem, mas o IBIS, desde o início, né, ele nasceu com treinamento e capacitação. Aliás, o primeiro serviço que o IBIS ofereceu no mercado foi um treinamento de formação de avaliadores, né, para capacitar. A gente fez até num espaço super restrito, tinham cerca de 90, 100 pessoas, mas assim, só mostrou esse nosso DNA, né? Qual que é o DNA? A gente sabe que acreditação, processo, projeto só dá certo se a gente desenvolver as pessoas, se a gente transferir conhecimento, se a gente ensinar ela a aplicar esse conhecimento e principalmente motivar e engajar para que elas tenham atitude para fazer as coisas acontecerem dentro da organização. E é por isso que nossa prestação de serviço ela é toda pautada em ações de desenvolvimento, né? Os nossos avaliadores vão transferindo know-how. Tudo que a gente faz hoje é alinhado e casado com ações de desenvolvimento, porque esse é o segredo, né? Esse é o segredo de um projeto de sucesso, de uma instituição com desempenho favorável, até superior às expectativas. RKP Engenharia Clínica pergunta: o que você acha de uma plataforma de treinamento para hospitais em relação à utilização de equipamentos customizados e com vários níveis de interligações e testes de avaliação? Bem pensado, viu? Até esta é uma das estratégias que o IBIS utiliza. Hoje, nós fazemos os cursos desde 2018, né, nesse formato, mas para algumas organizações, desde 2012 nós ministramos cursos. Porém, com a pandemia, nós tivemos que migrar todos os nossos treinamentos para uma plataforma digital. Plataforma essa que a gente já tinha, a gente já está na 4ª plataforma, a gente se preocupa muito com a experiência do usuário. E a gente tem a vantagem de ter um time muito grande de palestrantes, são mais de 22 palestrantes oficiais, fora os convidados, com um portfólio de mais de 100 cursos, justamente para poder suprir a necessidade das organizações que geralmente têm um profissional na educação continuada, que atuam muito mais junto à enfermagem, né? E nem sempre tem esse olhar multidisciplinar. Então essa plataforma é uma plataforma por onde a gente entrega hoje os cursos e treinamentos, e é essencial que vocês que estejam pensando aí numa plataforma de equipamentos, né, que eu entendi que vocês são uma empresa de serviço de engenharia clínica, que vocês tenham estratégias para mudar, para impactar na experiência deste aluno, porque vejam, hoje a gente faz reunião online, a gente faz venda online, a gente faz avaliação online, os nossos filhos estudam online, a gente conversa com as nossas famílias online. Então, assim, as pessoas estão cansadas de tela, estão cansadas da simples conexão por videoconferência. Então, caso vocês montem essa plataforma, né, usem estratégias de UX, tá? De experiência do aluno. O IBIS tem investido bastante nessa área, por isso que a gente já está na 4ª plataforma. Nós fazemos questão aí de colocar algumas ferramentas durante o treinamento, criar salas, criar grupos, para que aquela experiência que a gente tinha presencial, ela não se perca nem de networking e muito menos de aprender o conhecimento, mas aprender também
a aplicar esse conhecimento, né? Testar todo esse conhecimento na prática. Então a gente tem feito isso, né? Para quem quiser conhecer os cursos em company que nós fazemos, vocês podem também enviar um e-mail para atendimento@ibes.med.br. Quem tiver aí do outro lado da tela puder escrever aí para mim no chat, atendimento@ibes.med.br. Este é um e-mail que a nossa equipe recebe para que possa alinhar as expectativas de vocês. Então, o primeiro passo que o IBES faz na hora de oferecer um curso em company é justamente ter um primeiro bate-papo, ter uma conversa para entender o que vocês já têm de recurso na instituição, o que está faltando, o que vocês já têm de expertise na instituição, como nós podemos complementar, e aí a gente apresenta aí todas as estratégias que a gente utiliza para manter essas pessoas conectadas nesse período de capacitação e de treinamento que é tão importante aí mantê-los engajados. A Drica pergunta, o setor da qualidade consegue ter acesso em qual momento ao BSC para conseguir sugerir o treinamento? Drica, é o seguinte, planejamento estratégico, ele é formalizado e validado pela alta administração, mas o melhor planejamento estratégico é aquele que envolve todos os líderes da organização, e qualidade, ele é um órgão consultivo, assim como o CCIH e outros órgãos como a ouvidoria. Vejam quantas informações qualidade e ouvidoria tem para alimentar a discussão que se faz antes de montar um planejamento estratégico. Então, não é em que momento eu tenho acesso, você tem que ter acesso na construção do planejamento estratégico, você tem que ter acesso na revisão do planejamento estratégico, né? E toda vez que a gente monta um planejamento estratégico, a gente monta o planejamento orçamentário, para justamente garantir que esse planejamento estratégico se cumpra, né, com o orçamento que eu tenho, com o recurso que aquela organização tem. Então, eu distribuo o recurso baseado aí no que eu penso de estratégia para instituição. Então, é desde o início, né, que vocês precisam participar. Se não participou na construção, ok, né? Todo o planejamento estratégico ele precisa também passar por revisão. Essa revisão ela pode ser semestral, ela pode ser anual. Então, tente buscar na sua organização de quanto em quanto tempo o planejamento é revisado e faça a sugestão de você, com as informações que você tem de notificação de evento, de eventos adversos, de não conformidades, né, de auditorias internas. Então, tudo isso é um compêndio de informações que você deve levar para a alta direção para ter conhecimento, discutir, analisar, e com certeza um dos desdobramentos vai ser capacitação, vai ser treinamento, porque é o pilar que muda tudo, tá? A Milton fala, totalmente de acordo contigo. Carol, boa noite. Quando terá seleção para avaliador IBES? A gente faz de 2 a 3 seleções por ano. A gente teve uma seleção recente aqui de educadores do IBES, que a gente contrata profissionais que são oriundos aí do curso de consultores, né? Aliás, eu vou dar um recado para vocês, o curso de consultores vai abrir a última turma, a gente já faz esse curso há muitos anos, então fiquem ligados, a gente tem um mini curso de aquecimento, de pré-lançamento do curso oficial, este mini curso é gratuito, então aproveitem, são 3 aulas que são ministradas pela Alexia Costa, que é nossa diretora técnico-científica. O curso é de fundamentos essenciais de como se tornar um consultor em saúde. As aulas começam no dia 31 e vão até o dia 7. Assim que acabar o mini curso, né, que é um pouco da experiência que a gente passa para vocês no curso de consultores, que é um curso muito mais longo e pago. Então, vocês teriam condição, né, assim que terminar o curso, de saber se querem investir no curso de consultor ou não. Este é o último mini curso do ano, tá? Então, a gente não vai lançar de novo, então fiquem atentos aí. Vocês já podem fazer inscrição para o mini curso. O mini curso é gratuito, tem 3 aulas e dá direito a certificado. Então, no link da bio, vocês conseguem também encontrar o botão do mini curso. E o seleção de avaliadores a gente vai divulgar ainda esse ano, tá? A gente ainda não contratou, nós contratamos na verdade em janeiro,
cerca de 30 e poucos avaliadores. Nós estamos com um time de 187 avaliadores por todo o Brasil. E devemos lançar algum processo seletivo ainda esse ano, mais algum processo seletivo ainda esse ano. A gente divulga geralmente nas nossas mídias, tá? Então fiquem atentos. Fernando pergunta para uma unidade de processamento de roupas na unidade de saúde, treinamento com equipe. Sim, se aplica também para qualquer tipo de unidade, né? Seja, eu estou falando aqui organização, instituição, pensando naqueles pontos que fazem com que as capacitações aconteçam da melhor forma e gerem impacto organizacional. Mas se você já estiver pensando no nível tático, sim, a unidade de processamento de roupas também se aplica, ela precisa receber treinamento e capacitação com a equipe. A Alana já colocou aqui para mim o e-mail, obrigada, Alana. Entendi, muito obrigada. E a Cal de Luna fala, olha aí o curso que eu te falei. É o curso de Fundamentos Essenciais, né? Gratuito. Muito bem. Pessoal, então assim, quem quiser conhecer os cursos que o IBS ministra em company, vocês podem ter acesso também no site do IBS. Logo na home tem lá cursos em company. Vocês conseguem baixar um portfólio dos cursos do IBS, mas também vocês conseguem fazer a customização dos cursos, né? O IBS é muito conhecido no mercado por conseguir customizar com base nas práticas atuais da organização, com base na cultura da organização, com base nas ferramentas que vocês já utilizam, a gente customiza todo o conteúdo e também com base na dor. É por isso que a gente tem essa primeira conversa antes de montar um programa de treinamento e mapeia aquilo que vocês têm mais de dificuldade de resolver sozinhos para que a gente possa auxiliar nesse sentido, tá? Então, quem tiver interesse para conhecer os cursos em company, conhecer a plataforma de entrega dos nossos cursos em company, é só acionar a gente lá no atendimento@ibis.med.br ou clicar lá na home, nos cursos em company, baixar o portfólio, deixar seu e-mail e o seu telefone que a gente entre em contato, ok? Pessoal, eu tenho uma tarefa super bacana que é mostrar pra vocês, vou ver se eu vou conseguir fazer ao vivo, que eu nunca fiz isso, hein? Mostrar pra vocês quem foi o ganhador do sorteio que a gente fez. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente andou aí neste mês confirmando os e-mails de vocês, confirmando se vocês querem continuar recebendo as nossas notícias, os nossos conteúdos por e-mail, né? Faz parte de todo um projeto da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, eu já pedi para fazer o sorteio, né, para não expor o e-mail de ninguém aqui, e eu vou mostrar para vocês quem foi o ganhador do curso. Deixa eu ver se tá aparecendo aí na tela, tá aparecendo? Então a gente usou essa ferramenta chamada sorteador e o número sorteado foi o 575, né? Então nós planilhamos aí todas as pessoas que confirmaram os e-mails para continuar recebendo os nossos conteúdos, os nossos avisos, as nossas informações. E a gente sorteou, o sorteado foi a Natália. Então a Natália vai receber a informação aí da nossa, o contato, né, do nosso time interno. Ela ganhou o curso que vai acontecer agora de segurança de medicamentos. Vai acontecer agora no dia 27. Para quem não está inscrito, deixa eu parar aqui de compartilhar. Para quem ainda não está inscrito no curso de medicamentos que faz parte da trilha de governança clínica, né? Para quem quiser e tiver interesse de participar da primeira turma de experts do Brasil de governança clínica, é um curso com conteúdo super profundo, né? A Alexa Costa é a curadora de todo o conteúdo, ela trouxe muita informação de fora para que a gente pudesse efetivamente sair desse conhecimento que a gente tinha até então aqui no Brasil, muito brando, muito superficial em governança clínica, e construísse um grande treinamento, né, que a gente chamou de expert, porque são 7 módulos, né, a gente não veio para brincar,
E vocês serão formados, quem entrar nesse curso, em Expert em Governança Clínica. E além do Expert em Governança Clínica, você tem os módulos, né? Então, cada módulo também te dá um certificado específico. Você pode escolher participar da trilha ou você pode escolher participar só de um módulo específico. O módulo específico que a gente vai ter agora, no dia 27 de maio, é o módulo de segurança de medicamentos. Então, quem tiver interesse em se inscrever, também tem o link na bio. O Hamilton pergunta, você vai fazer uma live voltada para LGPD? Vocês querem, gente? A gente faz. A gente faz. Vamos marcar? Por mim, topado. Desafio feito ao vivo, desafio assumido. E podemos sim fazer a live de LGPD. A gente tem um cronograma de lives, né? Já tem algumas lives aí programadas, elas vão entrar no próximo cronograma, mas todas as segundas-feiras, às 19 horas, a gente tá aqui e a gente pode fazer sim com esse tema. Aí, ó, todo mundo topando aí, Ana Lúcia, Kel, Hamilton, muito bem. Então, combinado. Vai entrar, não sei se entra agora em junho, se entra em julho, mas tá prometido aqui, anotadíssimo, LGPD como uma das lives pra gente trazer pra cá, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Compartilhem aí com as pessoas que estão com dificuldade, ao compliance também. Anotado compliance também. Então compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, com os profissionais que vocês conhecem que têm dificuldade de estruturar um programa de treinamento, um programa de capacitação nas suas organizações, que a gente ajuda, tá bom? Tem várias dicas aqui para quem tiver estrutura interna e para quem não tiver e quiser conhecer os nossos serviços, a gente ajuda também. Pessoal, obrigada, boa noite, boa semana para vocês.